ainda estava digerindo essa matéria quando, pá! Aparece o vídeo do Eduardo Bolsonaro. O porquê ele decidiu ficar lá nos Estados Unidos, ele explica no vídeo, mas todos nós sabemos. Quem conseguiu ler a denúncia da PF e a denúncia da PGR entende juridicamente que estamos sim em plena perseguição política em solo brasileiro. Tem idosas com mais de 70 anos condenadas a 15 anos de cadeia, meu amigo. E quem não se lembra? Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse o juiz auxiliar do ministro Alexandre em conversas obtidas pela Vaza Toga. Mas me juraram que isso aí não era nada demais. Tudo certo em Venezuela. Eu imagino que todos já viram o vídeo do Eduardo, que precisou de muita coragem para fazê-lo, em todos os lugares. Mas eu quero destacar um trecho para poder explicar o que aconteceu depois. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. E aqui, vários veículos de mídia noticiaram que sim, Alexandre havia dado 5 dias para a manifestação da PGR. Mas eu escolhi a 2CL por ser um veículo megalolista radical. E tá lá na matéria do dia 28 de março. Prazo de 5 dias. Grava essa informação. PT não sabia que Eduardo estava viajando para os Estados Unidos no dia que pediu a apreensão do passaporte direto para o Alexandre. Alexandre pede para a PGR se manifestar em 5 dias. Passa carnaval, começa a quaresma, o Papa fica mega doente, aí ele já melhorou, milhões e milhões de pessoas já passaram pelas lives do Frei Gilson, já saiu temporada nova de Solo Leveling e nada do Gonet fazer pio sobre o passaporte. Então, a especulação do motivo de Gonet não ter se manifestado foram duas. Primeiro, ele não decretaria a apreensão do passaporte até o Eduardo voltar, porque senão ele não voltaria. Ou, segunda, deixa ele pensar que o passaporte dele será apreendido porque aí ele não volta a tempo das eleições para ser eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores. Coisa que o PT estava tão desesperado que chegou a pensar em abrir mão da Comissão de Educação para não deixar credem com o Eduardo. Olha o nível que os caras tava. Portanto, não chamem quem especula essa situação de teórico da conspiração. Isso é debochar com a inteligência da galera. Até porque temos confissões. Já chego lá. Após o anúncio do Eduardo, eu imagino o caos que se tornou gabinetes e redações Brasil afora. E eu tava esperando muita coisa, mas eu não tava preparada para a matéria que a rede estatal não oficial soltaria logo após o vídeo. Presidente do PL barrou Eduardo Bolsonaro em comissão, dizem fontes do PL. Valdemar nega. Decisão deixou o deputado sem discurso político para justificar a perda do cargo, o que teria motivado sua decisão de tirar uma licença e viajar para os Estados Unidos. Aí, olha essa parte, abre aspas. Segundo a versão de integrantes do Supremo, a decisão partidária teria deixado o deputado sem discurso político para justificar a perda do cargo. Fecha aspas. Eu não sei onde está meu nariz de palhaço, porque seria um bom momento para usar. A Globo lançou uma matéria dizendo que uma fonte anônima do PL teria dito que o Valdemar proibiu o Eduardo de assumir a Credem, que ele ficou sem discurso político para a base para poder justificar a impossibilidade e aí resolveu ficar nos Estados Unidos. E o mais incrível, integrantes da Suprema Corte, que são os acusados por Eduardo de serem o motivo de sua permanência nos Estados Unidos, dizem que o motivo é que ele tá sem discurso político, não tem nada a ver com a gente, viu? A treta é do Valdemar. Ô, gente, eu só não vou falar o que eu penso porque opinião em Brazuela dá cadeia. Mas eu sei que você sabe que eu sei que você sabe o que tá todo mundo achando, né? A matéria não repercutiu, não criou comoção, então eis que na sequência Gonet se manifesta dizendo que não, eu nem ia aprender não, viu? Aqui, ó, não vou aprender o passaporte do Eduardo, gente. De onde vocês tiraram isso? Galera, poucas horas depois do vídeo do Eduardo, ele liquidou um negócio que estava na mesa dele há 18 dias. E o mais louco disso tudo é que eu também recebi de uma fonte anônima imagens do gabinete do Gonet enquanto ele preparava o documento informando que não iria apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro.
Dá uma olhada. Ih, Sérgio, sujou! Rindo, mas com respeito, tá? Com respeito. Aí, gente, depois dessa, me apareceram figuras da esquerda e da mídia dizendo que Gonê ter se manifestado contra a apreensão do passaporte do Eduardo fazia o argumento de perseguido político cair por terra. Bicho, eles realmente acreditam que nós somos macaquinhos com o celular na mão. E tudo bem, para todos os efeitos, era essa aí a declaração oficial. Não tem perseguição não, viu? E se forem consultar aí nos Estados Unidos, vão ver que ninguém queria prender seu passaporte. Só que me aparece o cosplay de Debi Lloyd pra fazer isso aqui. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele e ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Entenda, Lindbergh Farias e Rogério Correia confessaram que, a pedido deles, assim que Eduardo pisasse no Brasil, Alexandre faria a apreensão do passaporte. Eles confessaram! Meu Deus, eles confessaram! Os caras iam usar a mais alta corte brasileira para impedir que um parlamentar da oposição assumisse uma comissão que o PT não estava afim. Foi o que eles disseram. Mas a democracia, democracia para Carvalho. Depois dessa confissão ia ficar difícil segurar a narrativa. Até porque, galera, não seria nem de longe a primeira vez que o ministro Alexandre iria ignorar a PGR. Moraes contraria a PGR e mantém preso o réu do 8 de janeiro, tido como incapaz em laudo. E entenda aqui, o STF pediu que um laudo fosse emitido, o laudo saiu contando que a pessoa era inteiramente incapaz, ou seja, inimputável. O Gonê pediu que a ação fosse encerrada, mas Alexandre o ignorou e mandou tocar a ação contra uma pessoa com um laudo de inteiramente incapaz. Novamente, não dá pra julgar quem não sentiu firmeza na decisão do PGR, sendo que não existe previsibilidade para que as suas determinações sejam cumpridas. Afinal, depende do juiz. Então, às vezes, ele é mais ignorado que as mensagens da sua operadora de celular. Tadinho do Gonê. Então, se a coisa estava nesse pé e o debate público estava incontrolável, afinal, tínhamos uma confissão, era hora de pôr um ponto final nessa história. Alexandre de Moraes, no fim da tarde desse dia muito revelador, arquiva o pedido feito pelo PT para apreensão do passaporte do Eduardo. Tcharam! 18 dias resolvidos em 3 horas. Incrível.